Olá, eu sou Hari Karan, professor de Yoga, e hoje você vai entender qual é o caminho correto do autoconhecimento. Autoconhecimento é o conhecimento se experienciando, se auto-experimentando, esse auto de autonomia, de sentir a responsabilidade em si mesmo. Eu estou colocando na tela esse si mesmo com um hífen para inclusive diferenciar do si mesmo separado, que eu entendo esse si mesmo separado como o ego, porque o ego ele cria separação. Esse si mesmo com um hífen seria a tradução de Atma, seria a alma, que é o nome aqui do canal, por isso Yoga da Alma. A alma é uma instância que trabalha autoconhecimento, porque ela é autoexistente. A alma, ela reflete o estado de consciência suprema, divina, que existe por si só. Quem está de fora e está buscando, talvez às vezes isso não pareça tão claro, porque isso parece uma afirmação um tanto autoproclamada, né, no sentido de autoritária. Essa é a palavra, que pode gerar confusão nesse processo. Então a pessoa se autorreferencia, ela assume esse papel, né, de consciência, e aí tem um grande problema. De certa forma isso acaba acontecendo, a gente meio que precisa atravessar por isso. A gente chama de ego espiritual. O ego espiritual ele acaba surgindo no processo da gente reconhecer esse estado autoexistente da alma, do próprio ser. Então, é um processo que acontece, na maioria das vezes, porque a gente, de certa forma, cultiva o ego. Em vários níveis a gente está cultivando o ego. E, sem querer, o ego entra nessa brincadeira de autoconhecimento, né, de busca espiritual, né, de despertar da consciência, chame como quiser, e ele toma para si. Então o ego ele vai tomar para si e é aí que acontece a cegueira. Né? Então é aí que a gente se perde. E muitas vezes é aí que a gente começa a se questionar, né? Tá, mas qual que é o caminho correto então? Né? Como é que eu posso saber se o ego está me conduzindo para o caminho correto? Porque o ego ele vai fazer parte do jogo o tempo todo, não se engane. O que você pode fazer e deve fazer é amenizar a influência do ego. É isso que os mestres fizeram com maestria, com um refinamento de manter o ego apenas ali na sua autoimagem ilusória, mas que isso não afeta a percepção clara da verdade. Então é isso que a gente busca nesse processo. As pessoas vão perguntar qual que é o melhor caminho e qual é o caminho correto. Vamos trabalhar dentro dessas duas questões. Primeiro, vamos entender que caminho é a vida, é essa trilha que a gente está percorrendo, cada um com os próprios passos, né, com as próprias pernas, num próprio ritmo. Então esse é o caminho, ok. O melhor caminho, melhor é tudo que você pode fazer agora, nesse momento. O que você pode oferecer nesse momento para trilhar esse caminho. Isso é o melhor que a gente pode fazer. A questão nesse questionamento, e é interessante refletir nisso, é que por causa do nosso ego muito inflado ou cheio de identificações, ele distorce essa questão do melhor que você pode fazer através da comparação, que se torna muitas vezes um processo de competição. E como o ego é uma ilusão, né, ele está atrelado à Maya, né, a uma ilusão, não existe na realidade. Ele é uma película ilusória, mas que, querendo ou não, faz parte dessa brincadeira, né, da vida. Então o ego ele pega a outra pessoa como comparação e vai dizer, essa pessoa é melhor do que eu, ou eu sou melhor que essa pessoa.
E aí que é o problema, porque a competição não existe também, tanto quanto o ego. Ou a gente pode dizer que a competição é tão ilusória quanto o ego. Por isso que a competição está presente nos jogos, né? Num jogo de futebol, num jogo de videogame, tanto faz. Aí a competição está ali para aquela brincadeira, para aquele propósito condicionado. Vamos, ele não gasta com roupa. Não é roupa pra ele, é roupa pro personagem. Ele gasta dinheiro de verdade comprando roupa de mentira, pra personagem de mentira, num jogo de mentira. Eles chamam de skin. É todo o dinheiro no diabo da skin. Agora, na vida, não existe competição. Aí você vai dizer, não, Harry, mas existe competição nos animais. Os animais, eles competem pela vida. Aí você não entendeu a vida. Você está vendo, inclusive, a manifestação primitiva dos animais como se fosse uma corrida para quem é melhor, para quem ganha, mas não tem isso. Tigre contra hipopótamo na arena terrestre. Putz, eu acho que o hipopótamo leva. Os animais, eles estão dando o melhor que eles podem para sobreviver. Apenas isso, não existe competição. Existe o ciclo da vida. O Rei Leão já dizia isso. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida. É apenas o ciclo da vida. Não há competição. Então não caia nessa ilusão. Então o ser humano, ele não está competindo um com o outro. Se existe essa competição, você está dentro de uma ilusão e isso vai te corroer por muito tempo. Porque você vai estar lutando numa batalha ilusória e isso vai te consumir muito. Então isso também está presente nessa busca espiritual, desse despertar de consciência. As pessoas ficam olhando, nossa, olha aquele yogi, ele é melhor do que eu, porque ele já atingiu níveis de consciência maiores do que eu. Isso não faz sentido, porque você está se comparando ao outro. E para ficar mais claro isso, vou dar um exemplo do próprio Ramana Maharshi. Certa vez chegou um cidadão para Ramana Maharshi perguntando: como é que eu consigo lidar com as outras pessoas? Porque eu consigo trabalhar a meditação, mas quando vem as outras pessoas, aí isso atrapalha muito. Aí Ramana Maharshi olhou para ele e falou: que outras? Que outras pessoas? Isso é muito profundo, porque ele estava mostrando para aquele indivíduo que o mundo, as outras pessoas, está na cabeça dele. Então agora eu nunca mais posso fazer nenhum tipo de comparação. Não. Comparar o teu ser, o teu potencial de ser, né, consciente, isso é único, não tem comparação. Como é que você vai comparar com outra pessoa? Como é que você vai dizer que outra pessoa é tão ou mais iluminado que você? Você consegue medir isso? Entende? Então não faz sentido você criar essa competição, tanto no nível espiritual, quanto no nível social também. Porque no fim a gente está trabalhando a comunicação de ser para ser. Né? Duas almas, que na verdade é uma só no fim das contas. Mas né, então você criar esse ímpeto de comparação ou competição mostra que você ainda não superou esse estágio básico do ego, porque o ego é aquele que cria a separação, no sentido ilusório, né, de que um está aqui e o outro está aqui. E isso acontece apenas no nível material, na matéria. Né? E a matéria é Maya, né? É uma camada ilusória, porque o ser antecede a matéria. Então isso é claro, é muito mais profundo, mas você consegue compreender esse nível de profundidade, não é mesmo? Você consegue compreender que quando a gente faz uma reverência, né, um namastê,
esse ser que está aqui, reverencia o ser que está aí, porque se reconhece ambos como unidade. Yoga significa isso, unidade, somos um só. É um nível profundo de compreensão e você compreende isso. Porém, como é que você aplica na prática, no dia a dia? Ah, não aplica, porque você está no teu ego, comparando, um é melhor, outro é pior. Está entendendo a confusão que gera? Então, o melhor caminho é o que você pode oferecer de melhor. É por isso que quando eu compartilho as práticas de Kundalini Yoga aqui, que são práticas muito poderosas, e você dá o teu melhor para fazer aquele exercício, nossa, isso é maravilhoso, não há comparação. Não há como dizer, a minha prática é melhor que a tua. Não, porque é muito íntimo, é muito particular. O jeito que você está fazendo o exercício, a respiração, sintonizando com o mantra, é muito único. E isso cria uma purificação do ego. Nessa purificação, você diminui essa distância de separação, né, ilusória e cria a unidade. E o segundo ponto, qual que é o caminho correto? Porque você às vezes pode ficar, não, eu não sei se esse caminho realmente é o correto. Isso eu sei que surge essa insegurança muitas vezes. Vamos pegar como exemplo as práticas de Kundalini Yoga, que eu já compartilhei aqui no canal. Você vai fazer um exercício ali e daí você fica pensando, mas quem que inventou esse exercício? Será que isso aqui realmente funciona para mim? Será que esse é o meu caminho, né, o caminho correto a seguir? Será que a forma que eu estou fazendo o pranayama, o exercício, é a forma correta? Eu tenho certeza que já veio esses questionamentos para você. E tá tudo bem, para mim também já aconteceu. Tudo isso que eu estou falando aqui com você já aconteceu e ainda acontece comigo. É normal no processo. O caminho correto significa você trilhar o caminho do ser, trilhar o caminho do Dharma. Tá, Hari, mas o que isso significa? Ó, vamos olhar para a própria palavra. Correto. Você está em correlação, né? Co significa cooperar, né? Em conjunto. Esse correto, com reto. Reto não tem, é uma linha reta. Reto toda a vida! Reto toda a vida! Partiu! Muitas vezes a gente fala no yoga, em vez de correto, a gente fala siga o reto caminho. Não siga o caminho correto, siga o reto caminho. E é basicamente a mesma coisa, porque é básico, é simples. Vamos supor que eu quero ir daqui onde eu moro para Florianópolis. Então eu vou trilhar primeiro um ponto reto, daqui do ponto A, onde eu estou, até onde o ponto B, que é Florianópolis. Eu vou fazer um caminho reto, assim, certo? Só que para mim chegar ali, né, Florianópolis é uma ilha, então eu não consigo, eu vou ter que atravessar aqui um pedaço de mar? Não faz sentido, claro, eu vou trilhar o melhor caminho, né, ou seja, eu vou ver a melhor forma de chegar até lá. Se eu vou a pé, se eu vou de carro, se eu vou de avião, o que eu posso fazer de melhor para chegar lá, desse ponto A até o ponto B. Porém, em essência, é uma linha reta. Essa essência, ela não pode ser destoada, ela não pode ser esquecida. E o que acontece na maioria das vezes? A gente esquece essa linha base, que é do ponto A ao ponto B. Ou seja, o teu ego, ele quer chegar ao teu ser. É isso. O teu ego, ele deseja se dissolver, né, ou morrer, né, se desfazer, né, da sua ilusão no próprio ser, que é uma luz de consciência pura, plena, radiante e forte que está acontecendo. Né, o teu ser é a tua alma. Então não há discussão. É isso, você entende. Ponto A ao ponto B. É o reto caminho. Porém, como a gente precisa, nessa condição física que a gente vive, por isso que a gente não pode simplesmente descartar, né, o ego, o mundo, as pessoas. Não, a gente está encarnado aqui. Então você tem que encarar isso. Então, eu preciso me adaptar a certos meios ou transformar também, por que não?
os meios, né? A condição. Transformar a forma para poder chegar nesse ponto que eu quero chegar. Então você vai traçar esse percurso. Então isso, né, o que pessoas falam, né, com aquela ditado, né, Deus faz certo por linhas tortas, eu acho que é mais ou menos isso. E isso eu já acho assim meio, né, por que ficar atribuindo a Deus como se Deus fizesse os meios tortos? Na real, quem faz o caminho torto é o ser humano, que está nessa condição física. Então Deus faz certo, está aqui, é daqui até aqui, é simples, é claro, está ali. Porém, a gente que dificulta, a gente não consegue ver esse caminho reto porque a gente se distrai nas curvas desse caminho. Então você vai precisar contornar certos processos e daqui a pouco aquilo é tão gostoso que você se perde ali, ou você vai precisar subir uma montanha e aquilo é tão difícil e você acaba não indo para o caminho porque é muito difícil, eu não consigo subir a montanha, eu não quero me esforçar, trabalhar a ponto de conseguir escalar essa montanha. A questão é não se distrair nesse caminho tortuoso que a gente precisa seguir muitas vezes para chegar no ponto. Então quando eu ofereço uma prática de yoga, que é isso, ó, você pratica, faz esse exercício e isso vai descomprimir esse vício do ego e o vício sobre esses caminhos tortuosos e fazer com que você perceba o real ponto, né, o reto caminho aonde chegar. Só que tem o exercício, a prática, a disciplina, e você, ao invés de focar força nisso, vai dizer, não, mas esse exercício não é para mim, esse aqui não dá, por causa disso, aquilo. Cria um monte de desculpa e não desenvolve essa possibilidade de enxergar o caminho. Daí não tem muito o que fazer, daí você vai ficar perdido, andando em círculos, e daí não chega, né, no bendito caminho, e a culpa é da prática do yoga, a culpa é do professor, a culpa é da internet, é do governo, é disso e daquilo. Tá entendendo? Você precisa se sentir responsável para chegar até o ponto que você quer chegar. É isso que um yogi faz, ele toma a responsabilidade para si. Então, então eu vou fazer um exercício, eu vou fazer a respiração. E a partir do momento que você sente que aquilo transforma, que você é capaz, porque você dá o teu melhor ali no exercício, o caminho fica claro. O autoconhecimento, ele floresce naturalmente, porque o caminho ele não veio de fora. Você desenvolveu esse processo interno. Ninguém de fora está falando, descrevendo exatamente como é que é esse caminho. Você é que vai trilhando, não é mesmo? O que vem de fora e que você vibra muitas vezes é uma ajuda, né? Eu preciso de uma ajuda, de um suporte. E aí que chega o yoga. Se você está nesse patamar em que chegou o yoga para você, você está muito bem. Entenda isso, sinta-se agraciado. O yoga chegou até você porque você está preparado para encarar isso, para pegar uma prática e executar ela, mesmo que demore um pouco. Porque eu não estou falando, em nenhum momento eu falei que o caminho precisa ser rápido, que você precisa chegar lá a todo custo e passar por cima de todo mundo para chegar nesse caminho. Você vai trilhando na medida que você pode, com o melhor que você pode nesse momento. É simples, é isso. Eu sei que você já sabe disso, mas às vezes a gente precisa de um chacoalhão para dizer o melhor caminho já está em você, né? Porque o melhor é o que você pode fazer agora e o caminho correto é o que você vai trilhar do ponto A até o ponto B quando você começar a ter clareza dessa capacidade que você tem para trilhar esse caminho. Quanto mais claro é esse caminho, melhor. Tá certo? Aproveita, se inscreva no canal, curta os vídeos, isso é muito importante para a gente conseguir manter essa mensagem ativa, chegar a mais pessoas, porque eu sei que muitas pessoas precisam disso, assim como você está se beneficiando, né, dos conteúdos que estão aqui nesse canal. Gratidão por estar aqui comigo
me acompanhando e a gente se vê no próximo vídeo.